mães na luta pelo acesso ao cannabis medicinal tem sido significativo e multifacetado. Além dessa luta pelo acesso dos grupos de apoio de mães, muitas são defensoras ativas da cannabis após experimentarem os benefícios para os seus filhos, que muitas vezes sofrem condições médicas graves, como, por exemplo, a epilepsia refratária. Mães compartilham suas histórias, inspiram, educam e pressionam legisladores e autoridades de saúde para garantir o acesso legal a tratamentos com produtos à base de cannabis. Hoje a gente vai conhecer a história da Kelly de Paula e do André Lopes de Paula, de 18 anos, com paralisia cerebral. Quando eu comecei a dar a cannabis, a gente começou com uma dose de 1.000, né, que são as dosagens mais baixas. E aí eu dei, falei, vou com tudo, pus na mão de Deus, falei, vamos. Eu mesmo experimentei uma gotinha, vi como era o gosto, cheirei, quis saber como que era tudo. E fui na fé, porque quando foi passando uma semana, 2, eu já percebi um estado de memória, de melhora nele. Já começou a ficar menos arredio, começou a ficar um pouquinho mais, né? Aí foi aumentando os dias, a epilepsia deu uma baixada. E aí eu fui percebendo, vamos supor, teve 3 uma semana, passou a ter 1. Aí você vai controlando aqui. Foi bom. O tratamento com cannabis trouxe muitas melhorias à vida do André e da mãe dele. Ela destaca o comportamento como fator principal na melhora na qualidade de vida do André. Para mim, no meu caso, mais o comportamento, 80%. Porque ele tinha medo, como se fosse um pânico, medo, gritava, não queria entrar no carro, tinha medo que ligasse barulho. A gente ficou refém de não sair de casa praticamente um tempo, até a gente estar com o cannabis e conseguir passar esses dias, né? Sempre. Mas, assim, a melhora que eu vejo maior foi na segunda vez, com outra empresa, tá? Ao qual eu conheci uma pessoa que, eu falo assim, que é um anjo, né? Eu sou uma doutora, a doutora Ana Gabriela, uma das mais, que conhece melhor o cannabis medicinal, né, no Brasil. E, assim, você vê como que é mãe, né? A gente pesquisa tudo. Eu me tornei uma pesquisadora. Então, tudo eu pesquiso na internet, tudo eu estudo na internet. Aí eu descobri ela, né? E descobri que ela era especialista na área de cannabis medicinal. Por que eu estou falando isso? Porque há também um problema em qual, assim, a gente fala, vamos tomar o cannabis medicinal. Sim, mas aí o médico, você vai no médico, que ele pega, te dá uma receita e tchau, vai embora. Você precisa saber o que é a cannabis medicinal. Você precisa saber se há um tipo de reação. O que é melhor, o que se pode tomar, o que se pode não tomar perto dos horários, com a cannabis, o que pode cortar efeitos, né? Porque às vezes muita gente já conhece pessoas que falam, eu dei, meu filho não largou. Porque é um tratamento extremamente caro, a gente sabe a luta que é. A paralisia cerebral do André, que ele teve logo no início da vida, foi a que gerou a epilepsia e as sequelas. Então, ele é uma criança que ele tem epilepsia. A epilepsia dele é uma epilepsia das que falam que é mais séria, que é a epilepsia que você não consegue controlar com muitos medicamentos, né? E aí a gente segue, né, com todos os tratamentos, várias investigações e tal, e as sequelas da vida que ele ficou. Só que a epilepsia foi descoberta aos 6 meses, porque ele convulsionava em casa bebezinho, se entortava todo e a gente não sabia que existia isso também, então descobri que ele ficou por causa da lesão cerebral. E a partir dos 6 meses, ele começa a entrar com medicamentos, fármacos para a epilepsia, né? Então, dos 6 meses, a vida inteira. Tem medicação que ele toma hoje, que ele toma desde os 6 meses. Uma das. E você... Aí ele pega e começa a tomar a vida inteira. De 1 passa para 2. E conforme vai crescendo, as dosagens vão aumentando e segue o tratamento. Quando ele começou a entrar na puberdade, entre 11 e 12, que é aquele que começa a mexer com os hormônios, tanto de menina quanto de menino, ele começou a ter mais crises, mas também com sintomas diferentes. Medo, não queria, às vezes escutava barulho, ele nunca gostou muito de barulho, mas aí ele ficava mais com medo, gritava. A área comportamental dele
ficou mudando por causa dos hormônios também. Aí aumentamos medicações, foi introduzida outra medicação, aí foi 3 medicações, de 8 em 8, até hoje praticamente, de 8 em 8, 3 medicações. Quando ele fez 14, 15, 13, por aí, a gente fez um eletroencefalograma, né, porque ele estava tendo crises, e aí deu tudo bagunçado. Tudo. Como se ele não estivesse tomando nenhuma medicação. Deu. E foi aí que a médica da época dele nos indicou a cannabis medicinal. Até então eu já tinha ouvido falar na cannabis medicinal, né? Mas eu ficava meio receosa. Já ouvia falar de mães, na época não tinha lei, já ouvia falar de casais que buscavam, e aí até quase foi parar em delegacia, porque na época era proibido lá atrás, lembra? Vários casos que teve, de pais que enfrentaram justiça, de pais que delegacia. Aí eu ouvia falar disso, mas eu nunca pensei, eu sempre falava, tá certo, por um filho, o que você não faz? Qualquer coisa, né? Principalmente se você vê um filho sofrendo com alguma doença, alguma saúde. E aí ela me indicou a cannabis medicinal, e um outro médico me indicou a dieta cetogênica. E aí eu falei, qual dos dois que eu parto? Aí eu virei e falei assim, eu não vou partir para a dieta cetogênica porque meu filho se alimenta super bem. Eu não vou tirar coisas dele, porque essa parte da saúde dele, ele é bom. Aí eu falei, por mais que eu tenha medo, na época eu tinha, né? Porque falava de droga é uma falta de conhecimento, né? Que muitos misturam a parte recreativa com a medicinal, e aí fala, você vai drogar, né, a criança. Eu falei, não, eu vou dar. Eu e meu marido falou, não, vamos. Eu fui. Aí me indicou, logicamente, uma empresa na época, né? Fiz todo o trâmite. Na época, faz o quê? Uns 5 anos atrás, ele era um pouco até demorado, um pouco mais pela Anvisa, né? Hoje já é mais rápido, graças a Deus. Graças a Deus. É uma luta, mas hoje ficou mais rápido, né? E aquela ansiedade que ele passava mal, ele tinha crise nervoso, ele não queria sair de casa, e aqueles hormônios da adolescência, aquela rebeldia, e você ficar refém de uma situação, porque uma criança atípica, né, ela já tem as suas limitações, né? E quando você tem, vamos supor, uma paralisia cerebral, uma epilepsia, ou uma outra situação de uma criança que tem associada a uma outra coisa, se torna um pouco mais preocupante, né? As coisas. Inspire-se com mais histórias como essa da Kelly, de pessoas que tiveram a vida transformada através dos tratamentos à base de cannabis, no portal cannabisesaude.com.br. Obrigada!